é um campeão que não dá pra deixar aberto se você pode pegar. É interessante o Napon faz isso no VT, Sim. né, de utilizar o Echo como caçador, porque realmente não está sendo tão comum, né? Ele tá aparecendo muito mais na rota do topo. Pode ser uma possibilidade da CNB sim, e deixar o Osh com outro campeão, né? Agora pronto, todas as posições corretas, First Pick já tinha sido feito de alistar pela equipe da Brave, continua, e agora então a CNB faz suas duas primeiras escolhas. Diferente, né? Lembrando que o alistar foi banido no primeiro jogo pela equipe da Brave. Eles realmente gostam do campeão pra estar pegando ali primeiro. Tem campeões um pouco mais, talvez, necessários de início de jogo, né? Um pouco mais fortes no atual momento. E é engraçado até a CNB pensar em cima disso, né? O que a gente vai escolher agora? Será que a gente cai nessa de pegar os campeões fortes e vai na deles, né? Por exemplo, eles podem pegar a ida de Gragas e Echo, por exemplo, agora pra tirar da mão do Freire. Seria uma escolha forte ainda assim. Vamos ver só se eles vão preferir, por exemplo, a Elise, que também foi um campeão que funcionou muito bem, né? Os pick-offs que a CNB fez, executou muito bem as jogadas, parece que funcionaram, eles estão muito pensativos no que eles vão escolher. E também é aquela tradição do Diogo, né, deixar geralmente pro último segundo, né, gosto de debater muito aí a questão dos picks. É o que ele fala, o tempo é meu, eu uso como eu quiser. Exato, tá ali, tá no regulamento, então pronto. Echo agora e Brown são as escolhas da CNB. Escolhas fortes ainda assim, né, o Napon decidiu não pegar a escolha dele tão cedo assim no jogo, ele não precisa dessa necessidade. Ele sabe que deixando o Gragas aberto, ele não é um campeão que ele quer muito jogar, ele pode usar a Elise de novo, bem como outros campeões que podem aparecer. Esse Echo, como a gente falou, ele pode ser pra mão do Napon ainda, não pode ser simplesmente pro topo da Osh. Já que ele já comentou, Sim. né, e pelo visto isso não é segredo pra ninguém, então acaba funcionando, aspas, como um mind game aí da CNB, mas a tendência é realmente aparecer no topo. Agora a equipe da Brave vai pensando bastante, vamos ver se muda um pouco o jeito de jogar deles com esse alistar, né, já que tava banido na primeira partida, um campeão, um suporte muito forte, né, apesar dos nerfs. O grande ponto do alistar, apesar dos nerfs que ele sofreu, nenhum foi no Ultimate, que é realmente onde é forte, né? E agora a gente aproveita e vai escutar o que a CNB está falando das suas escolhas. Mas a gente perdeu a Elise, a gente não tem nada pra acertar não. do bagulho. A gente pode mandar ou o Echo Jungle. O mais importante é o Varus, velho. E sim, mas aí que a gente tem que decidir. Quer mandar o Echo Jungle e eu Pode vou de mandar o Gragas? Echo Jungle e ele pode ir de Gragas top. Isso a gente pode fazer. Ou que o mandar o Gragas Jungle e mandar o top. Você Dá pra prefere o quê, fazer. eu acho? Desde que seja um AP no top. Pra mim tanto faz, velho. Então acho que pode ser Gragas top e o Echo Jungle, tá ligado? Só que assim, a gente vai trabalhar com o Jhin e o Varus já, tá ligado? Já é bastante coisa. Não vai ter o casulo pra pressão. Mas Tem mais alguma tem coisa? pressão de skill shot com slow ainda, um monte de coisa. Meu W da zone na torre, velho. É bom igual. Eu acho que é uma boa. E eles não esperam que seja Echo top. Eles vão achar que vai ser Echo Jungle. Eles vão achar que é Echo... Qualquer outro pick? Manda o Gragas. Gragas e Gragas, realmente, o Echo vai acabar migrando pelo que parece. Eles falaram, pode ser, vai depender muito da escolha do time inimigo, mas o Gragas é forte também. O Diogo mesmo falou que é AP no topo e não importa. Jhin aparecendo também é interessante. Muda muito o estilo de jogo. É um atirador que tem uma rota tranquila e muitas vezes se conseguir pressionar um pouquinho, acaba sendo até um pouquinho mais forte, depende muito mais da habilidade do jogador. Mas é poke, até porque eles estão querendo Varus. Vamos ver o que tem a dizer agora a Brave sobre essas escolhas. A gente pega um mid, o que você acha? Você quer pegar algo aqui no blind? Tipo, vai de vocês, velho. Esse Porque core, pra mim, dá uma olhada na matchup. eu acho que é mais fácil vocês counterarem o bot do que eu pegar algo no blind, tá ligado? Dá uma olhada no matchup, vê se esse corte vai ficar de boa. Se for pra eu pegar uma AD Carry, eu quero o Lucian. Tá. Ok, então pega a Lucian e o outro pick pode ser Ramos ou Pop. Eu prefiro a Pop. Só lembra que esse Gragas vai splitar a gente na fight. Eu prefiro a gente Ramos. precisa de alguma coisa forte pra matar esse Jhin rápido. Eu acho que Ramos seria melhor. Daquele jeitão, aquele ramão, vai. Bota pra Só Qual vai ser a loca, decisão? só loca, negão. Perfeito. Pega o Ramos aí. Aí, Toboco, vamos girar com o Ramos. Mostra que o time tá muito animado, tá levando na esportiva, mesmo perdendo o primeiro jogo, mostra que o psicológico da equipe tá bom. Sim, eles estão bem focados. E eu, sinceramente, tirando lá o fato de que tem ali a questão de alguns jogadores já terem jogado em estúdio, né? Principalmente o Sarks, que teve vitória já. É importante ter essa calma. Ontem, por exemplo, né, no time da Overload, eu não senti que eles perderam exatamente pelo nervosismo, né, do estúdio. E sim porque a PEN foi superior em vários momentos do jogo, conseguiu encaixar boas lutas. Então, pelo menos que a gente vê aqui, fica com medo do estúdio, da grandeza, do lugar que eles estão. Nenhum dos times sofreu com isso até agora. Isso é muito importante. Porém, na composição que eles têm agora, eles têm uma pressão muito maior, eles têm uma necessidade muito grande do Tools participar do jogo. E mesmo na partida passada, ele pegando alguns abates, ele pegou aqueles abates por lutas que a CNB quis aceitar e não deveria. Vamos ver se com o Ramos ele consegue aparecer. Ele tem que ser um destaque do time, né? O jogador, ele precisa puxar a responsabilidade pra ele.
O interessante, né, que com o Ramos você tem Varus e Jhin com esse dano físico, então o Ramos acaba se beneficiando muito disso. Já foi feita ali a troca, então sim, é Gragas no topo. Vamos ver agora se o time da Brave tomou um susto ou se até já estava um pouco preparado aí pra quem sabe ele aparecesse. Eles não chegaram a falar da escolha do pick em rota, né? O que o Fefo falou muito, né, o treinador da Brave, foi justamente o quê? De que esse Gragas na hora das lutas vai splitar muito o time. Então, talvez eles até cogitassem que poderia ser realmente Echo na selva e o Gragas no topo. E a necessidade de matar o Jhin rápido, né? Mais até do que o Varus, parece realmente incomodar eles um pouco, né? Essa necessidade de fazer isso. O Varus por si só, ele já é um problema com as flechas dele, né? Normalmente você evita a luta, porque você tira tanta vida do adversário que ele é obrigado a voltar à base, então você empurra a torre sem ter que brigar. O grande problema é, se pega um controle de grupo, né? Pega ali o atordoamento do Echo, pega a corrente da corrupção do Varus, o Jhin tem um espaço livre pra brincar com a ultimate dele. E tem a passiva. Dentro de uma luta em equipe, né, o inimigo se transforma numa flor quando ele morre, e ela explode com dano em área. Então a teamfight, a luta em equipe com essas ultimates combinadas, é muito perigosa. A Brave tem que tomar muito cuidado com ela. O Jhin é um AD Carry, um tier 2 que se ficar free hit, o potencial de dano que ele tem na luta é gigantesco. E Pepo, vamos então agora pra partida. Remo, Brave 0, time da CNB 1. E vamos ficar atento para ver se vai ter inversão de rotas de novo, né? Porque lembrando, a CNB realmente conseguiu tirar vantagem atrás de vantagem no comecinho do jogo na partida passada e pode querer explorar isso agora. A gente vê ali, né, o Napon se posicionando já para guardar um pouco daquela selva dele. Então, se a Brave quiser um pouco dessa visão, né, eles vão acabar se mostrando ali e o Napon vai ter um controle bem maior do posicionamento do time inimigo. É isso que acontece, né? A Brave invade ali a selva inimiga, PBL vai fazer o mesmo para colocar aquela visão, aquela sentinela, Toboco. É isso aí, Pepe. Então, realmente quer forçar de novo aquelas inversões, né? É o grande ponto, né? Já que a equipe da Brave não consegue encaixar inversões tão boas, lógico, você acaba tentando forçar essas situações para criar a vantagem no early game, que é assim importante, para que, como a gente sempre fala, né? Um early game bom, um early game forte, fica uma transição mais fácil pro mid game e às vezes o jogo já termina lá no mid game mesmo. Exato, né? Então tirar essa rota onde eles se sobressaem, tanto na luta em equipe quanto nas rotas, né? O que a Brave gosta de jogar, o que você mesmo falou. Então, trabalhar em cima disso a favor pode valer bastante a pena. A Brave vem descendo pelo controle de sentinela, a CNB também se mantém pela parte de cima, e ó, só por passar pela visão da Brave, a Brave já volta pro topo e agora eles jogaram de maneira bem inteligente. Eles não querem deixar essa inversão acontecer para que eles levem a torre cedo. Vai ser 2 contra 2 lá em cima. É isso aí mesmo, Pepe. Então agora sim, confronto franco, né? Entre as posições do Olane contra do Olane. Vai ter o topo contra o topo, tão bacana, aquilo que a gente gosta de ver. Eles começam aqui pelo Gromp, adquirir um pouco dessa experiência, enquanto que a equipe, né, da CNB com o PBO e o Walls vai começar pelos Krugs, então vão compartilhar um pouco aí do seu XP. Interessante que o Alistar tem um level 2 muito forte, que ele tem o combo, né? Tem ali o WK, então pode ocasionar um controle de grupo mais forte contra um Jhin, que é bom lembrar, um campeão com pouquíssima mobilidade. Né? Tirando a velocidade de movimento que ele ganha com o último tiro, é bem difícil, mas ó, esse tiro mesmo que pode sair, e olha, o Sax já gastou o flash defensivo, teve que ir pra cima o Cabuloso justamente pra evitar essa eliminação do PBO, e isso que o Jhin tem de forte. Ele, principalmente ali com aquela quarta bala, acaba machucando muito o Sax, e agora ele tem que ficar abraçando essa torre, não tem mais ali... Na verdade, ele não... Engraçado, ele não quer comer por enquanto esse biscoito, né, pra regenerar um pouco da sua vida, e ele conta com curar ainda. E quando o Jhin gira a arma dele, já tem que bater em retirada. No começo de rota, é um dano crítico muito, muito forte. Então, eles vão ficar um pouco recuados. Falando aqui, né, do confronto de Gragas contra Ramos, eu gosto muito da escolha, porque no final das contas, o Ramos vai ter um pouquinho de dificuldade contra esse Gragas. O Gragas reduz dano quando ele tem a Fúria da Bebedeira, ele consegue atordoamento, ele tem dano do barril, então tem sustento. É uma rota muito tranquila pro Aoshi jogar no 1 contra 1. E o Alistar acabou upando no level 2 a cura, né? Então pra vocês verem como realmente a pressão, né, e o dano que ele sofreu foi tão grande que em vez de focar ali QW, ele realmente teve que upar o velho. Ele definitivamente não vai querer ser ofensivo agora. Tem muito controle envolvido, mesmo o Jhin não sendo campeão tão baseado, né, em atacar, porque ele tem o recarregamento da bala, temos que contar, é um Brown. A lentidão da mordida do inverno já é suficiente por si só. Se tiver o atordoamento ali numa jogada ofensiva,
né? Não há o que segure. O Cabuloso veio ofensivo pra rota, mas ele acaba não aplicando isso com o incendiário dele ainda. Ele vai ter que jogar, talvez, em cima de uma rotação pro meio, né? Uma investida em outro lugar do mapa, porque no 2 contra 2 não dá, Tupo. E eu tô curioso pra ver, porque agora é uma partida que os caçadores têm que aparecer. Já que a inversão não foi feita no sentido de dual lanes pra levar a torre, etc. Tá ali naquele confronto. Apesar, né, da bot lane de Office estar lá no topo, o caçador ele agora consegue fazer seu jogo. E olha a invasão do Napom. Pode tentar aprontar contra o Freire. Freire ali tem que tomar cuidado. Enquanto isso, no meio, o Evrot quase foi eliminado. Agora se apresenta aqui o Napom. Vem chegando o Oz. Rapel utilizar, tenta desviar. Sofre atordoamento. Flash ofensivo agora da equipe da CNB. Também foi pra cima o Napom, mas ele tá tancando a torre. First Blood fica nas mãos do Cabuloso. Confiança demais em cima do dano. O próprio Napom falou, ele faz um eco tanque. Ele não tinha dano pra finalizar o alvo. E realmente uma jogada ali muito mal pensada. Com o risco do Alistar descer, foi o que aconteceu. O Alistar só deu aquela empurradinha assim, aquela cabeçada e acabou, não tinha o que fazer. Então poderia ter dado bem mais certo, só empurrar a Elise pra longe, roubar o azul. Acabou dando ali vantagem pro time inimigo. Depois era só voltar e fazer o azul. E olha agora o Oz foi parado, tem incendiário em cima dele. Pode ser mais uma eliminação da Brave. Pouquíssima vida já do Oz. Curar utilizado pelo PBO, ele não tem o alcance necessário do Sarx. Por isso o Oz sai vivo. Né, mas por pouco de novo. Parece que a CNB se perdeu um pouquinho na jogada. O Cabuloso tinha acabado de garantir, né, um abate ali pra ele mesmo, ali que deu a cabeçada no final da torre, batendo no inimigo, finalizando, dar o abate pra ele. E já voltou pra rota, forçando flash, curar, exaustão. Então já valeu a pena, porque inverte um pouco da situação que tava. Eles podem ser mais ofensivos, porque não tem tanto recurso agora da CNB lá em cima. A impressão que me deu nessa invasão, é que já que o Oz já tinha gastado tanto recurso, meio que a CNB talvez queria trocar, né? Beleza, o Napom vai morrer? Vai. Só que pelo menos a gente vai conseguir sair com First Blood. Olha agora. Teve que sair pro lado do Evrot. Quase conseguiu eliminação em cima do Vest. Napom ainda tenta eliminação. Perde o curar o Vest, enquanto que o Evrot perde o seu flash. E ó, tá ali de diferença mesmo, né? Na questão de talentos essenciais. A gente sabe que o Jhin, ele usa o toque ígneo porque ele não é um campeão tão baseado no roubo de vida com ataque básico, ou no fervor principalmente, que é mais ataque básico ainda. E esse dano extra que ele causa também conta com dano físico, né? Então é meio que incendiar ali nas habilidades ou no ataque básico. Outro também talento essencial importante de destacar nesse jogo é a ímpeto do Incursor, que vai pra mão do Varus. E olha lá embaixo a troca. Exato, o Oz pode ser eliminado, garante! O abate o Tuz, grita muito a Brave. Olha agora o teammate do Varus. O Vrot ainda quase consegue a eliminação na bomba de fósforo. Vamos dar uma olhada. Quem tá aqui é o Freire, prontinho pra ir pra cima dos jogadores da CNB. E a equipe da Brave começa esse segundo jogo de forma completamente diferente. Briga lá no topo, acaba perdendo bastante vida o Cabuloso, mas não foi atordoado pela passiva do Braum. E quem tá aqui é o Freire, mas tá sendo visto pela Sentinela. E olha, lá embaixo foi um abate solo, né? O Tuz tava sozinho contra o Aoshi e conseguiu ganhar na habilidade. Então realmente esse tipo de jogada é um pouco preocupante, porque você acaba dando uma vantagem que não era pra tão cedo assim pro inimigo, né? Não envolve outros membros do time. Então é bem mais complicado. A gente vê agora a CNB cresce um pouco na votação, mas diminui o ritmo no jogo, porque eles não estão conseguindo executar, né? Parece que eles tentam a jogada, têm em mente o que eles têm que fazer, mas a execução não é perfeita. E agora a Brave realmente mostrando que acordou para esse segundo confronto. Talvez passou ali aquele nervosismo da primeira partida. Ok, respira fundo, continua. É uma série longa, né? MD5, você tem muitas possibilidades, é uma série que realmente psicológico pesa muito. O draft, né? O papel do treinador também pesa bastante. Trouxe um draft agora diferenciado, tenta buscar um empate nessa série e vai mostrando um jogo muito mais forte do que foi no primeiro. Né? O Vest já voltou pra base, recuperou um pouco da vida ele em várias tentativas, né? Que ele pegou a ultimate, tentou o gank do Napom. O Napom não tá conseguindo botar a pressão que eles queriam. Mas é natural de um Varus que, conforme passa o tempo do jogo, ele consiga bater um pouco mais. Então essa pressão que ele vai ter na rota vai crescendo conforme ele vai comprando item. Tem a lágrima ainda e 2 espadas longas, então é cedo, né, pra levar em consideração isso. Mas o Napom em si, foi até uma pergunta que o Diogo fez, né? Eles não tinham mais o casulo da Elise pra botar pressão no começo e decidiram usar o Echo só com lentidão pros ganks. É um gank um pouco mais fraco, porque você precisa do mau posicionamento do inimigo para dar essa lentidão ou atordoamento no caso, né? Se o Echo realmente conseguir a área dentro dele com o inimigo. Aí, olha só agora o Napom, vem se aproximando, o Evrot pode ser gankado, já teve o ultimate do Gragas, o Osh perde bastante vida, vem se aproximando do Napom, o Evrot precisa sair, o Tuz acaba chegando, mas é um pouco tarde, o Tuz que gastou o teleporte. De novo, falha mecânica. A ultimate do Aoshi agora ajudou mais do que atrapalhou o Evrot ali, né? Ele empurrou mais pra perto da torre. Aliás, foi no mesmo lugar, mas a ideia era trazer pra perto e tentar causar o dano. Não conseguiram de novo. Então a CNB
parece um pouco mais perdida nesse jogo. Mudou a estratégia de maneira bem evidente, né? Com escolha de Jhin, mais Varus é um pouco frequente, mas parece que eles não estão tendo a paciência que eles deveriam. Eles têm uma composição que cresce, então talvez forçar muito no começo do jogo não seja o ideal para eles, né? A CNB pode pisar um pouquinho ali no freio, né? E não tanto no acelerador, assim. Pode ir com calma, né? Já conseguiu uma boa primeira partida, já abriu a série vencendo, então realmente no segundo jogo vai tentando ali algumas jogadas que parece às vezes um pouco de afobação, né? Tanto na jogada do First Blood quanto agora nessa jogada no meio também. A vantagem, como eu já expliquei, o Tuz ele acabou gastando o teleporte e o Aoshi não, né? Ele perdeu o flash, mas enfim, continua com a skill aí pra poder aparecer em uma das rotas e ajudar seus companheiros da CNB. E com as rotas tradicionais, né? Invertidas na posição, no final das contas, 2 lá em cima. Olha a briga aqui agora, o Vest pode acabar. Nossa, perde o seu flash justamente pra sair do casulo. Um próximo gank do Freire pode ser fatal. Enquanto isso o Napom vai tentar forçar lá em cima. Já usa o campo dele para Doutor do Aumento. Exato. Mas não consegue. Todo mundo desviou de tudo, então acabou não encaixando muito bem o gank. Esse jogo, quem olha, parece que assim, tá dando tudo errado pra CNB. Tudo que eles tentam fazer não dá acerto. Olha agora, e o Vest. Justamente o que a gente comentou, mais o casulo passou do lado. O Freire acabou não encaixando muito bem. E agora, convenhamos, né? Tudo bem que o Vest deu um passinho pro lado, mas é o Freire que mirou meio errado aí. Né? A queima-roupa, assim, é bem complicado, porque o projeto é muito rápido, então acabou ali sendo uma situação onde o Vest agradece, né? Fala, tá bom, detalhe, confundiu. Tá, só pra adicionar pra... o Freire poderia ter acertado mesmo, porque o Vest não tem nem bota. Tá lento. E ele tinha, inclusive, tomado a lentidão, se não me engano, do vermelho, então é um pouquinho mais complicado, mas tá ali, né? O Vest sobrevive sem o flash, tem o curar ainda pra rota, então numa próxima troca, em comparação com o Evrod, se ele conseguir bastante dano, mesmo o Evrod devolvendo, é só ele curar, ele sai vitorioso ainda na troca, pela lógica, claro. Mas com essa tensão agora no meio, o Napom provavelmente vai ficar mais pelas redondezas, porque a Elise tá bem perigosa. Aí o Napom está sendo visto pela Sentinela, o Evrod agora vai ficar com este buff. Olha só, Evrod, pode comemorar, meu filho. Primeiro buff de azul na série. Finalmente, né? E para um core que é bastante importante para segurar o Varus, né? As flechas já estão ali com um nível bem alto, né? A maximização dessa habilidade do Varus é bem natural, então vai ter bastante dano pros minions bem rápido. E agora o Napom, ele tenta em tudo quanto é lugar. Vai tentar no Ramos agora. Será que um gank no Ramos é difícil, mas eles vão conseguindo. Atualmente já pegou. O Walsh ainda pode gastar seu ultimate. Flash gasta agora. Reposicionado o Tools. Ele já gastou seu flash e eliminado pelo Walsh. Olha agora no meio. Nossa, acabou errando de novo. O Casulo Vest tenta agora correr o mais rápido possível. Os ganks na rota do meio não são bem executados pelo Freire. E a equipe da CNB se sai melhor nisso. E não dá nem pra dizer que foi uma escolha ali forçada, né? A Brave sempre gostou de Gragas, eles tiveram a rotação pra pegar o campeão, pegaram uma Elise. E olha agora, o Evrod gastou flash e teve na sequência a ultimate no Napom. Napom jogou bem agora, ele podia ter conseguido sim o abate, né? Força ali a saída rápida do Evrod, jogou bem e parece que agora sim tá dando certo. Olha agora, o Sars acabou ali dando muito dano causado. O Cabuloso foi pra cima pra tentar salvar seu atirador. O Free chega, mas é um pouco tarde. No final, o Cabuloso gasta o ultimate e faz o seu atirador sobreviver. Justamente quando eu começo a falar que tá começando a dar certo pra CNB, começam as jogadas. Foi muito bom, né? Se não fosse a presença do Freire ali, talvez a CNB até continuasse. E parece que o Freire tem que calibrar um pouquinho o casulo da Elise, porque ele não tá tendo sorte hoje. E como eu tava falando, foi escolha da Brave pegar a campeã. E é um estilo de jogo bem diferente do Gragas, por exemplo. Você precisa ser um pouco mais preciso nas jogadas. Você tem ganks fortes, mas você precisa fazer combos que são um pouco mais complicados. E parece que a Brave tá tendo dificuldade em encaixar isso no jogo. Em vários momentos, o Vest poderia ter morrido, né, nos ganks no meio. É complicado, porque é uma pressão que eles teriam a favor. E a Brave não tá conseguindo ela. E tá ficando ao contrário agora. O Napom gankou lá embaixo. Olha a quantidade de dano mágico, né? O quanto machuca mesmo um Ramos. Era um Ramos, só que era contra um Gragas e um Echo, não adianta. O dano mágico vai fazer o Tatu sofrer. Vai, com certeza, Pepe. Até uma estatística aqui em relação ao Freire. Lógico, vem do circuito desafiante esses dados. Ele teve 4 partidas e venceu apenas uma no circuito desafiante com a Elise, né? Então, teve a prática com a campeã. Mas realmente nessa partida em especial, muitos Kazus que poderiam ter aberto abates pro time da Brave, mais vantagem, mas ele tá ali se equivocando na hora de utilizar as suas skills. E olha só agora, o Evrod foi ultado, teve também o uso do Purificar, Freire parado, tenta ir pra cima agora o Napom, Freire acaba ficando, utiliza o rapel, mas é só pra enrolar mesmo, vai sendo eliminado quem fica com abate, o Napom! Ele usa o Q dele ali, né? Ele podia esperar o E, mas
já tava garantido. Até passou uma bala do PBO no rapel, bem na hora do rapel. Ele não esperou, né, eles usar a primeira habilidade. Mas o PBO ainda assim já consegue assistência. E tá aí a força, né? O poder da CNB, como vinha falando. Se alguém para pro Jhin, o dano que ele vai causar logo em seguida é muito grande. Um Varus pode fazer isso, o Echo pode fazer isso, o próprio Gragas com atordoamento, tem a passiva do Brawl, então é difícil demais. Quando o Jhin tem todo esse espaço no jogo, fica bem difícil lidar, porque é um campeão de alcance e dano muito grande. E o Tuz agora estava até descendo, mas não vai encontrar muito espaço ali para um gank. Enquanto isso, o Oz e o PBO machucando aqui o Cabuloso, pode ser ali aprisionado, é isso que acontece. Mas o Cabuloso tem ultimate ainda, não é tão simples assim eliminar um Alistar. É, um Alistar, né? Nunca se deve focar tanto assim em cima dele. Lembrando, né, ele teve um pequeno nerf na cura dele, no geral, nesse patch, mas ainda assim ele é um campeão que é muito resistente e ele dá bastante sustento pra rota. Não só pro próprio aliado, como pros minions, né? Então é uma rota muito difícil de você botar pressão. Pra tirar o Alistar do jogo tem que ser realmente um nerf pesado no ultimate. Aí sim você vai punir muito o Alistar. Olha só agora, o Cabuloso vai ser atordoado a qualquer momento pela passiva do Brawl. Sarkis acaba utilizando ali seu ultimate pra afastar o PBO. Teve a chegada aqui do W do Echo, então portanto eles têm ciência, né, que o Napon tá aqui na rota inferior, mas agora acaba recuando. O Freire também tava próximo e quem vem descendo é o Evrot aí pra tentar uma jogada. Seria uma corrente de controle de grupo muito grande ali, além do dano, né, que teria do PBO. E olha, o problema agora é a jogada pra dar certo, a CNB tem que ser muito ofensiva. E coisa que eles talvez não pretendam fazer com o Jhin sem mobilidade. Então parece que a entrega do Cork vai ter que ser em outra rota, Toboco não vai funcionar ali embaixo. Pode ser no meio, porque ó, tá ali podendo acontecer uma jogada agora. O Echo do Napon tá ali próximo, tem a Elise do Freire. Uma jogada pode acontecer no meio. Tava chocando a sentinela ali o Napon, né? Ele talvez achava que não estava sendo visto, mas estava assim. Até teve aquele ping de dúvida, né, do time da Brave em relação a será que o Echo permanece ali naquela moita, mas ele realmente já se posicionou, tá próximo ali do seu vermelho. O jogo tá 2-2, bom lembrar que a equipe da Brave abriu 2-0 e a CNB empatou. E o que acontece nessa situação? A gente viu no jogo passado como o Tu sofreu por ele ser obrigado a fazer uma itemização contra todo o dano que ele tinha, mas que era fora do normal. Por exemplo, ele fez semblante pro Echo, que não é tão natural. Então ele acabou ficando fraco pro dano de um Lucian. Agora se inverte a situação porque ele tá com um campeão que se beneficia muito de defesa física, mas tá contra um AP. E ele, ao invés de fazer a defesa mágica, ele falou, não, vou fazer o tradicional, vou pra capa de fogo solar, porém ele sofre com isso. Porque, de novo, se tiver um gank em cima do Tools, só a vida da capa de fogo solar talvez não seja o suficiente. O Echo também tem muito dano pra causar. O Gragas baseado na vida máxima do alvo. Então a capa de fogo solar acaba sendo ali até pior. Porque não dá defesa contra o dano e ainda amplifica esse dano em porcentagem. Então, vamos ver se o Tuz vai conseguir encaixar nas lutas em equipe esse Ramos, porque na fase de rotas é um pouco difícil. Convenhamos que nas lutas, de fato, o Ramos é muito forte. Essa torre aqui tá pra cair, o Evrot tem que tomar cuidado. Sai ali com a Valkyria, é normal, né? Mobilidade ali do Cork. Cai então, finalmente, primeira torre do jogo, mas olha o Vest, pode ser eliminado, o Fred encaixa o casulo. Cai por enquanto os dois mid laners e a torre da Brave, portanto, fica 1-1 esse confronto. 1-1 no confronto, com a torre caindo, então ainda assim, né, vai sendo uma situação ali onde o Napon começa a ficar forte, começa a buscar ser um pouco mais tanque no jogo, mas também outro detalhe curioso. Ele falou que ele gosta de construir o Echo tanque, porém ele fez echos rúnicos pro Echo. Tem muito Echo nesse jogo, tô louco. Mas ainda assim, de fato, o papel de tanque dele ainda assim tá deixando a desejar. Olha só, agora pode ter briga entre os dois. Nossa, Freire! Que casulo, mas nem a maior previsão do futuro ele acertaria esse casulo. Talvez ele esperasse um flash, alguma coisa, mas hoje não é o dia dele definitivamente. Tá bom que está fazendo ali um pouquinho de falta nas jogadas, porque mesmo o Echo tendo bastante dano pra troca, tem que lembrar, né, o Napon usou ultimate na jogada do meio. Então se o Freire fosse burstar e finalizar, o Napon não sobreviveria com a ultimate, né, não teria como se reposicionar ali. Então realmente ali, uma jogada onde o Freire de novo, ele não se dá tão bem assim, mas o jogo prossegue no empate em abates, Toboco, e muito próximo no ouro também, uma diferença mínima ali. Com a torre de vantagem da CNB, né? Isso que é mais curioso. E olha só agora, Napon inicia o dragão, tira ali do Covil, vem se aproximando também o Oz. Então, pelo que parece, vai ser um primeiro dragão limpo aí por parte da CNB. Então vai garantir esse primeiro buff. O dragão que demorou pra ser feito, né? A gente tá com quase 18 minutos de partida. Esse controle da rota do meio... Mas vai ser tarde demais, porque tem o golpear. Tem o golpear, não adianta. Foi um ótimo
controle, o Freire toma... Nossa, olha o dano que já tá batendo muito, velho. Cabuloso, tomou a flash de graça, tinha nada a ver com a história. Sim, e mesmo reduzindo de alvo em alvo, o dano acaba sendo bastante alto. De novo, né, o controle daquela torre, a jogada, saber o posicionamento do Freire garantiu esse dragão pra CNB, né? Eles tinham noção do posicionamento do caçador inimigo, que era quem podia talvez tentar impedir Rapel mais golpear e roubar o objetivo. E de novo, voltando à parte do topo, o Aoshi tá pressionando muito. Tirando aquela jogada, né, que a gente viu lá, aquele abate solo do Tuz em cima dele, ele tá conseguindo botar sempre o Tuz pra base, volta, recupera a vida. Mesmo o farm não estando ali dos melhores pro Aoshi, a pressão dele em rota já alivia um pouco, porque ficam atentos. A gente foca nesse Gragas, a gente foca em outras rotas. Porque a CNB tá dando trabalho em outras rotas também. E olha só agora a briga rolando. O Freire vai utilizando o rapel, o teleporte do Tuz. Vamos ver se o Freire ainda consegue sair vivo. Flash gás de forma defensiva. A outra corre aqui embaixo também contra o PBO. Acaba que o Sax fica meio isolado e é o atirador. Pra onde que ele vai correr? Se reposiciona agora pela parede. Vem chegando também o teammate do Vest. Consegue parar jogadores. O time da Brave, mas o primeiro abate é justamente em cima do Gragas. Napom pode ser o próximo a cair. Ele utiliza o teammate, se reposiciona. Double kill do Vest. O teammate do Sarkis tem pouco HP. Precisa sair logo. Tem visão o time da CNB. Killing spree do Napom. A luta prossegue. Pode cair o Tuz na sequência. Tenta resistir o máximo possível. Já são 3 abates para a CNB, apenas 1 para a Brave. Tuz vai correndo o mais rápido possível. Sofre a lentidão e também o dano agora do Vest. Killing spree pro Vest. Bela jogada da CNB, uma ótima luta. O Aoshi é abatido, mas Soboko eles conseguiram se movimentar muito bem. A movimentação da CNB, kaitar, saber a hora de ir pra cima, saber a hora de recuar, foi o que ganhou essa luta pra CNB. Tava bem complicado pra eles. Tudo começou com o PBO parado na ultimate e tinha um Ramos do lado dele, ele teve que correr. O Jhin ficou muito afastado da luta por muito tempo, ainda assim a CNB soube lidar muito bem. Aquela passagem ali do Covil do Napom pro Flash e o abate, também muito perspicaz a parte dele. E acho que a gente deve ter o replay em breve, em questão que a luta de novo foi iniciada em cima do Freire. Vamos depois ver o que o Freire tava fazendo ali. Porque se foi uma iniciação onde ele acabou sendo pego sem conseguir sair, ou numa invasão de novo sem visão, acaba que de novo a Brave foi culpada aí, aquilo que a gente vem falando tanto dessa série, questão de malícia, né? Mas enfim, vamos aguardar. Enquanto isso, o Vest pega agora o buff do azul e vai fortificando muito esse Varus, já vai se tornando um problema aí para o time da Brave. E lidar com todo esse dano mágico, né, da Brave não é problema para a CNB por enquanto, porque tendo a Elise, tendo o Cork para causar esse dano. Lembrando que, claro, o Ramos ele faz bastante defesa, ele ganha dano físico, quanto mais defesa física ele tem também, então ele ganha um pouco de AD enquanto ele tem armadura. Ainda assim a gente tem que lembrar, o ultimate do Ramos, o dano dele em geral é dano mágico. Então mesmo sendo contra o Ramos, esse semblante espiritual, por exemplo, vem a calhar para a mão do Aoshi, pela recuperação de vida, aumentar ela, o próprio Napom pela defesa, tempo de recarga. Então a Brave está tendo dificuldade em encaixar o dano que eles precisam, e enquanto toma um pouco de pressão. E esse Varus vai dar trabalho, já tem penetração de armadura, já vem dando trabalho. A gente vai ver o replay que você estava falando, ó. Realmente, um controle de grupo muito grande em cima dele por uma visão que tinha, né, bem jogado pela CNB. E olha o problema aqui, o PBO ele foi totalmente anulado pelo Tuz com o teleporte, ele parou na ultimate, no tempo que o teleporte chegar, ficou atrás por muito tempo. Tempo esse suficiente pra vir o dano ali, ó. O Freire finalmente acerta um casulo, consegue parar o Aoshi que dá flash, mas morre mesmo assim. E no final das contas a gente vê, né, toda aquela luta prossegue e a CNB consegue ganhar ainda. E o Freire morreu de novo, agora a gente volta pro ao vivo, terceira eliminação em cima dele. Enquanto isso o time da CNB busca, pelo que parece, a primeira torre do topo, né, tem a vantagem numérica pra isso. O Freire precisa entrar nesse jogo. Vai custando muito caro para o time da Brave. Essas falhas, esses casulos no early game. Até aqui uma menção, o tweet do Colossus foi muito bem encaixado. Se ele tivesse acertado os casulos no começo do jogo, teria conseguido abrir uma vantagem para a Brave muito mais forte no early game, que talvez agora, esses 22 minutos, tivessem uma vantagem significativa a ponto da Brave estar dominando o jogo. Mas foram tantos casulos equivocados, tantas jogadas equivocadas, que acaba que a Brave não vai conseguindo criar as vantagens necessárias. Ele é o caçador, ele precisa entrar no jogo. Olha aí, ó. Acabou muito controle de grupo e ele foi eliminado dentro da própria selva, detalhe. Sim, sim. O problema disso, né, é que tinha um Jhin perto, então pegou a corrente da corrupção do Varus, aí pegou o W do Jhin pra prender de novo, aí veio todo aquele dano, não tinha como escapar. Realmente, né, um posicionamento ali indesejado por parte dele, Toboco. E sim, a Elise é um campeão de pressão de começo de jogo. Ela precisa, como eu falei, acertar esses combos, senão ela não vai conseguir abates importantes ou assistências importantes, né, que fazem falta. Olha só, o tempo de jogo, 22 minutos. Faz uma comparação de itens no geral, mas principalmente na parte da selva, né, tá um item à frente o Napom em relação
realmente ter toda a assistência, abate, então tá bem atrás. Acho que o ponto é o quê? A Elise, onde é que ela brilha? Early game nos ganks. O gank da Elise é muito forte. E os dives também. Ela consegue fazer um dive level 4, por conta do rapel, casulo e todas as suas skills, né? Vai lá, tanca um pouquinho e sai depois. Se você não consegue fazer esse early game forte, que depois você vai tentar encaixar nas lutas? Pick off, por conta do casulo, alguém fora de posição, etc. Você vai lá e tenta, junto com seus companheiros, burstar. Já é um momento que esse é o ponto. Eles agora já tá mais indo pro lado do pick off, né? A gente até pode ver que ela tá partindo pra tanque agora. Então, cada vez mais o dano em relação à resistência vai ficar menor. Então, já saiu um pouco desse pico de poder e vão ver, lógico, também méritos da CNB em alguns pontos, em aproveitar, né, nessas lutas favoráveis e aproveitar também dessas jogadas que acabaram não dando certo da Brave para conseguir aumentar a sua vantagem. Vamos ver qual vai ser a postura da Brave agora na hora das lutas, porque a questão de lane phase já acabou há algum tempo, então, portanto, os ganks agora já são bem complicados de acontecer. Eles têm que contar com boas jogadas de teleporte, né, alguns erros, talvez, da CNB de posicionamento, porque com a vantagem que tem, a CNB só empurra. E como você falou, essa jogada, por exemplo, do Vest seria perigosa se ele não acertasse o ultimate. Mas olha o que ele faz. Agora o Freire, eliminado pelo Napon, que está enfurecido. Luta prossegue, perde muita vida, o dano do PBO é gigantesco. Cabuloso utiliza o ultimate, tenta ir pra cima ainda, o Napon perde muita vida, mas conta com seu ult. Cabuloso gasta o flash justamente pra sair da flecha do Vest. Consegue sobreviver, mas a CNB garante mais uma boa luta. Pode ter prosseguimento. Tuz agora foi isolado, vai ser aprisionado pela passiva do Brawl e eliminado pelo Napon. E ainda sobrevivem Toboco a ponto de bater um pouco nessa torre. Caso cheguem minions, eles vão acabar decidindo não ir pra isso. O Napon pode forçar agora o dragão, né? Ele precisa desse golpear ali disponível no time da CNB. Então parece que é isso que eles vão partir. De novo, né? Uma jogada que parecia onde o Vest ia ser pego fora de posição. Uma ultimate que ele encaixou bem, pegou em todo mundo. Já veio o ultimate do PBO. Então, pontos também, né? E méritos pro Vest que desviou de várias vezes ali no casulo. Claro, a gente tem que contar também com algumas jogadas que foram erros de casulo, mas algumas vezes o Vest desviou, ele evitou esse começo bom da Elise, desviou agora dessa jogada também ali que garantiu esse abate pro time, mas também a jogada ali no dragão. Então, realmente, a CNB tá executando bem. Começou o jogo mal, parecia que eles não estavam fazendo nada, mas conseguiram encaixar muito bem agora. E já abre 10-4, o ultimate do Varus já tinha voltado, o Everett ainda pode ser eliminado. 3 jogadores aprisionados, vão correndo o máximo que podem e não conseguiram destruir a torre. O time da CNB faz um bom trabalho, defende essa T1 do meio, de passagem, a única T1 ainda em pé da CNB. Aliás, da partida. E o cerco que a CNB faz, assim, não tem como... Olha o flash agora! Flash por flash por enquanto, o Napon continua a perseguição, tenta ali causar aquela lentidão com o Q, utiliza o seu W, mas todo mundo da equipe da Brave consegue sair. Bom reparar, né? De novo, flash do Everett, portanto, só conta com a Valkyrie agora pra se reposicionar. E sem o teleporte do Tuz, olha onde o Tuz tá. Até ele chegar, essa torre não sobrevive, e iniciar agora em 4 jogadores seria basicamente um suicídio da Brave, então eles vão assistir a torre cair e não podem fazer nada a respeito por enquanto. E como eu vinha dizendo, né, o cerco a torres da CNB não tem comparação se você olhar pra Brave. A Brave, tem Lucian, um bate rápido, nos minions leva, mas se chegar os minions na torre da CNB, a CNB dá 2 flechadas ali, um W do Jhin acabou, não tem minion mais, né, só uma flecha ali já acabou com a maioria dos minions. Então a Brave tá meio que impotente ali em relação a levar a torre, Toboco. E é grave isso, porque o jogo tá se estendendo, eles não estão tendo espaço pra farmar a coisa que eles precisam, que não veio daquela fase de rotas que já passou. Então é preocupante, né? Esperar mais do inimigo errar do que você ter condições é bem frustrante. E é o ponto do jogo que tá. E você vê como o Napon foi eficiente, como o jogo girou em torno do Napon, que os 10 abates da CNB, 10 participações do Napon, 100%, 5-1-5. Então realmente conseguiu encaixar o eco que ele tanto queria, né? Conseguiu ser aquele caçador efetivo, ajudou o time a criar a vantagem necessária. Tá gigante, né? Tá muito tanque já, tem semblante espiritual, já tem ali um cinto do gigante, então parte para mais HP, fez battle de tenacidade, que é bom lembrar, né? Foi buffada recentemente. Então, muito difícil de eliminar esse eco. Ele teve os ecos únicos, sim, mas convenhamos que continua muito tanque do mesmo jeito. Né? Querendo ou não, ele tá conseguindo segurar bastante. A grande questão é que o eco ele se beneficia muito do tempo de recarga, principalmente da itemização tanque, que normalmente se faz no topo. O semblante espiritual tem disso, né? Itens da selva normalmente já vem também com tempo de recarga para reduzir um pouquinho ali. Então o eco tem habilidade para jogar toda hora, tem ultimate mais cedo, então isso faz com que ele dê dives mais seguros, use habilidades para dar lentidão, a mobilidade, né, do E dele. Então, mesmo começando ofensivo, sim, né, o Napon
tá num ponto onde o Echo é forte. Essa mobilidade, tempo de recarga dele. E vão pressionar agora. Parece que partem pro topo, enquanto o Varus empurra um pouco do meio, já junta com o time. Então é uma pressão muito rápida e forte da CNB. É difícil segurar essa torre. O Evrotic que pode pegar as caras. Ele pegou ali as caras, tá com o correio. Então vamos ver se ele vai tentar alguma play, alguma jogada a favor do seu time. 10-4 ainda para a CNB, que já foca agora a T2 da rota superior. E olha, pensando bem lá embaixo, o Tuz mesmo pegando o teleporte agora, quem tá perseguindo ele é a Osh, porque a Osh pode parar o teleporte do Ramos. Ele também pode ser parado, mas só dele evitar que o Tuz chegue numa luta, chegue pelo flanco, pare um Jhin, pare um Varus, que são as fontes de dano atualmente da CNB, tá seguro, né, pra fazer esse CNB. Porém, o Tuz volta à base com a guarda territorial. Então é um teleporte que se ele usasse, coisa que ele não... ele vai voltar agora, é bem perigoso. Então parece que eles vão tentar. Ele tá pensando... Olha, já utilizou o teleporte. Vamos ver como vai ser a chegada dele. Precisa tentar uma luta agora forte. O time da Brave, freio parado, sofre muito dano. Também teve o W do Echo. Na verdade, olha isso, a luta nem iniciou e a CNB devolve todo o dano contra o time da Brave. Freire eliminado, enfurecido para o Bash. Mais uma luta favorável da CNB. Sequer apresentou aqui o Aoshi. Ficou lá na T2 da rota inferior, tá tudo sob controle, a CNB aí dominando essa partida. Toboco, pra jogada dar certo, teria que ser uma sentinela atrás do time da CNB, porque a CNB tinha visão e tinha recursos pra usar. Olha a quantidade de tempo que a equipe da Brave ficou parada, sem poder fazer nada além de tomar dano. O Ramos estava girando, mas no mesmo lugar. Parece que ele estava patinando no mesmo lugar, não conseguia sair. E que tiroteio, né? O ultimate do Jhin, as flechas do Varus, é muita coisa para você desviar e é muito dano aplicado rápido, né? São projéteis rápidos. É difícil você conseguir se esquivar. Então realmente o CNB compôs bem e tá executando a condição de vitórias dele de maneira incrível. PBO lá de James Bond, né? 007. Lá vem essa história do 007 de novo. Mas agora o Feijos, ele é atirador, ficou legal. Sim, ficou legal, né? A arma dele ali. Tá bom. Valeu a pena a piada, porque, olha... o jogo não tá tão feliz assim pra Brave, mas eles tentam uma jogada agora no meio com a volta à base da CNB, que pode dar certo, porque essa torre vai dar um ouro extra. É pouco, pelo que eles têm que correr atrás? Mas ainda assim é alguma coisa. Então esse ouro da torre que pode aparecer agora... Nossa, e olha o Freire parado, já pode ser eliminado mais uma vez. Vamos ver quem fica. Pro Napom, que está dominando. Continua a perseguição, a equipe da Brave agora apenas correndo. Boa chegada do Oshi por trás, acabou utilizando o ultimate em cima do Evrotic. O Tuz tenta chegar agora para defender os seus companheiros. Não tem atordoamento do Echo, mas a luta prossegue ali pelo lado. Vesh implacável na sequência. Tuz pode ser o próximo a cair. Tenta resistir o máximo possível. Teve um bom Q, mas do que adianta? Não resiste a todo o dano causado. Mais uma eliminação do Napom. Vai caindo também Sarkis agora na sequência. Double kill para o Napom. Cabuloso é o último alvo a ser eliminado. Utiliza o ultimate com flash. Napom tenta a perseguição. É flecha pra cá. É tiro do Jhin pra lá. Consegue sair vivo. Mas a CNB garante 4 eliminações. E que jogada rápida e muito bem encaixada da CNB. A Brave nem mesmo levou a torre, Toboco. Eles tinham que brigar por aquela torre. Quando eles deram a volta, a torre não caiu. Eles tomaram pick-off. Bom teleporte da Oshi. E parecia assim, a luta tinha acabado, já eles continuaram. Olha o Napom sendo focado. Exato, casou do Freire, foi na cara do Napom. Ele já utiliza o W de forma recuada. Acaba que vai ser o suficiente para voltar. E, portanto, Super Minors na rota do meio a favor da CNB e também o Dragão Vivo. E é um jogo desesperador pra Brave. Essa jogada agora no meio deu tudo errado, tudo que fosse possível. E como eu falei, até numa volta ali, eu não sei, parece que eles estenderam a luta além do que eles deveriam, né? O Evrotic acabou morrendo ali quando não deveria. Era uma luta que ele não tinha que ficar nem pro poke. Ele não ia causar dano suficiente pra nada. É uma batida... Você tem que bater em retirada ali na situação e só aceitar que o time inimigo tá iniciando em cima de você. A torre aqui no meio. Vamos ver se finalmente ela cai. É só o Evrotic bater. Que não saiu agora por causa do escudo do Brawl, mas finalmente vai sair. E toda a briga acontecendo, tudo de ruim aconteceu por essa torre que tentou levar a Brave e não conseguiu. Então é um jogo muito difícil de você recuperar, é uma vantagem muito grande já cedo. E ó, a torre não cai, e olha o grande problema, quando eles baterem em retirada, eles não conseguiram nem levar o objetivo. Só que aí já era pra eles terem montado faz tempo. O Evrotic ficou pra tentar devolver dano, o Sarkis, ficou ali pra trás pra tentar bater, ó, ele ficou bem posicionado, o Evrotic acabou se distanciando, mas olha o problema, acabou. O Sarkis e o Cabuloso tinham que correr aí, o Tuz é um tanque que... eles não iam conseguir fazer muita coisa só porque o Ramos estava no meio de todo mundo. Olha o problema, eles ficaram tempo demais, o Sarkis acabou morrendo, o Cabuloso quase que ele morre também, quase que ele cai. Então, pra quê? Era uma luta que não tinha como eles conseguirem fazer nada de bom ficando por ali. Sério, gastou flash pra cima.
Eu entendi pra quê, mas enfim, não ia mudar nada. Foi eliminado de qualquer forma. Concordo com você, Pepper é mais fácil voltar. Não iam defender a torre? Não, claro que não, né? Tinha vantagem numérica o time da CNB. Mas ficar vivo, né? Não dá mais ouro ainda e disparar mais ainda a vantagem da CNB, que já é gigantesca. Olha agora, o Vrot tenta ali causar um pouco de dano, acaba não encaixando muito as skills. Eu acho também o Napom, pelo que parece, conseguiu ali prever onde poderia vir a bomba de fósforo, desviou. E agora a equipe da CNB foca a rota do topo, enquanto que Super Minions já ajudam aí na pressão na rota do meio. Desses abates aí que acontecem, né? A gente vê 8 abates na mão do Napom. Tá muito grande nesse jogo já, tá muito tanque. Vem trabalhando ali que parece ser um item pra ele resistir ainda mais no final das contas. O sinal de Sterak vai deixar ele muito mais tanque pra luta. E olha só a defesa que tem, o cerco a torres. A CNB simplesmente não toma dano enquanto empurra a onda de Minions muito rápido. É uma pressão que eles não têm porque ele parar, mesmo na base inimiga, eles têm visão de todo mundo. O Ramos não vai ter flanco, não vai ter oportunidade de fazer nada. Então é uma situação de a CNB só vai levar essa torre. Exato, vai pouco a pouco, como você falou, né? Não precisa apressar. Não tem por que você forçar certas situações. Tem bastante mana indo Varus, olha só, pra cima do Freire. Perde muita vida, utiliza o rapel. O time do Varus foi bom para os 3 jogadores do time da Brave. Freire consegue se reposicionar, Evrot foi isolado. Eliminado da Pão, está lendário na partida. Cabuloso está ultado, tentou ir pra cima. Pelo menos fazer alguma jogada, tentar pelo menos alguma vantagem para o time da Brave. Não conseguiu, cai também agora o Sax na sequência. O inibidor do topo vai sendo destruído. O time da CNB pode finalizar a partida, dominando e double kill para o Vest. Primeira torre do Nexus já destruída, a segunda vai sendo o alvo. CNB vai indo para abrir 2-0 na série. Nexus exposto, time da Brave não tem mais como reagir. CNB 2-0 na série de promoção. Tombokui de novo, compondo muito bem, executando bem. No começo do jogo tiveram umas dificuldades, tentaram até demais, teve um dive lá na parte do topo, realmente desnecessário, mas no geral a equipe da CNB, mesmo tendo esses pequenos erros no jogo, eles conseguem trazer o importante para a partida, né? Que é executar a condição de vitória. Executaram muito bem essa composição. Varus e Jhin é muito difícil você jogar contra. Só o Ramos não foi suficiente para chegar na linha de trás, como queria a Brave. Então, CNB executando bem e a Brave não sendo capaz de lidar com todo esse preparo da CNB pra série. E a gente aproveita então e vai para os melhores momentos da partida, onde a CNB abre 2-0. Concordo com você, Pedro. Se tivesse conseguido manter o bom early game, teria sido um jogo totalmente diferente, mas não conseguiu. E a equipe da CNB é uma equipe muito experiente, se aproveitou disso tudo e conseguiu abrir 2-0 na série. Está apenas uma vitória de garantir a permanência no CBLOL. Olha só como já tinha vantagem por aí, né? O time da Brave, nesse ponto do jogo, tinha 3 abates contra 3 abates, ficou ok por aí. Mas essa luta a gente já vê o quanto a CNB tem de experiência em saber utilizar muito bem a composição deles. O que eles têm que fazer é ficar de trás batendo. E foi o que aconteceu. O PBO, mesmo sendo anulado no começo, dava ali um enraizamento em um, batia em outro. O Varus lá atrás do Vest, cheio de vida, sempre batendo nos alvos. E a jogada do Napom, ele vai passar pela parede pelo dragão, vai dar o flash, garantir o abate, ainda vão partir para cima do Tuz e ainda vão conseguir pegar o abate em cima dele no final das contas. Olha lá atrás do PBO. De longe, né? Olha o poder do Jhin de dar enraizamento em cima do alvo. O Tudo vai ser parado, vai ter ali um ataque básico a mais do Vest. Então nessas lutas, olha como a CB já estava muito maior. E de novo, né? Você trabalhar em cima de um objetivo sem concluir ele, não tendo visão do flanco adversário. Olha como vem o Wash, acabou com a fuga. Só esse barril explosivo dele ali deu todo o espaço para todo o time conseguir. E ó, não fica. O Sarkis ficou, o Cabuloso ficou. O Tuz já estava morto nessa hora, não tinha por que ficar. Você mesmo apontou. Talvez você não salve a torre, mas você salva o inibidor às vezes pelo tempo que você atrasa os minions inimigos. É sempre bom. Entendi o flash agora dele, ele tentou eliminar o PBO. Ele gastou o flash pra tentar matar o PBO, mas repare, o PBO sai vivo. E aí, ó, por pouco o Cabuloso não sai ali pela falta de alcance da ultimate. E aí já é um pick-off que acontece, a Elise usa o rapel, o ex-James Bond ali que já tava 009, já não é mais um agente. Já tá 10, já não é um agente. Nossa, o PBO então vai terminar sem eliminações. Sem eliminações, mas participante, né? Aí que tá, o Jhin, ele necessariamente não precisa pegar o abate desde que ele traga o dano. E ele tem muito dano. O quarto tiro da ultimate dele, por exemplo, é um dano massivo. E dá lentidão, dá visão pro time, combina bem. Então, meio que um atirador suporte ali nesse jogo, mas a CNB fez bem. Inverteram bem a situação, colocaram o Gragas no topo, executaram bem. Mesmo tirando ali o Aoshi morrendo no começo, o resto foi tudo bem. O PBO terminou 0-0-11, então agente 0-0-11 pra ele. E pra falar um pouco mais, é com você, Dosso.